Alô, você que está se preparando aí para o concurso do TJ. Pois é, todo mundo estava esperando, agora a banca foi definida, é a banca Consulplan. Eu acho que é muito importante que todo mundo que vai fazer qualquer concurso fique focado naquela banca específica para você ver como é que as coisas ali funcionam. Hoje nós estamos aqui para fazer uma questão que foi dessa banca Consulplan no ano de 2015. Vejam comigo aí a questão que tem como assunto o assunto de crase. Então, a banca Consulplan, o assunto é crase, o ano é 2015. Do grupo que arriscou cruzar o Atlântico rumo às Américas, a maioria desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. No Brasil, o primeiro destino foi bater a porta da Mesquita de Guarulhos, a 10 quilômetros de onde aterrissaram, em busca de abrigo. Eles transcreveram um parágrafo do texto e a pergunta foi: em relação ao trecho anterior, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas, para as informações acerca das duas ocorrências do sinal indicativo de crase. Aí você vai ver que nós temos 3 parênteses para depois a gente escolher qual foi a sequência de verdadeiro ou falso. Então, a pergunta, o parênteses número 1 era o seguinte: na primeira ocorrência está ali na linha 1, ó, do grupo que arriscou cruzar o Atlântico rumo às Américas. Está dizendo então que se a gente tirasse as Américas e substituísse por região das Américas, que o sinal indicativo de crase seria dispensado, considerando a devida alteração quanto à concordância em relação ao artigo feminino. Olha, eu acredito que muitas vezes a gente erra em uma questão, até porque a gente não entendeu muito bem o que propuseram, ou porque a gente começou a procurar chifre em cabeça de cavalo. Então nós tínhamos assim, rumo às Américas. Claro que isso aí estava no plural, porque Américas é uma palavra que está no plural. Você já aprendeu que crase é a contração de uma preposição a com um artigo definido, ou a ou as. Como Américas é plural, o as tem que ser plural. Então, quando eu tenho rumo às Américas, se você substitui a palavra Américas por uma palavra masculina, estou te lembrando, tem esse macetinho. Toda vez que eu tenho uma palavra feminina, craseada, se eu quero avaliar se aquela crase está correta ou não, eu substituo aquilo ali por uma palavra masculina. Por exemplo, rumo aos Jogos Olímpicos, rumo aos procedimentos emergenciais. Toda vez que o masculino for aos, a mistura de a mais os, então o feminino tem que ser a craseado. O que eles mandaram? Que a gente trocasse o as Américas por uma outra expressão. Veja aí comigo na tela. A expressão que eles querem é a expressão região das Américas. Então, eu diria rumo à região das Américas. Claro que aí eu tenho que passar para o feminino, para o singular, porque região é singular. E região é feminino. Então, rumo ao arquipélago distante. Rumo ao campeonato. Então, se o masculino é ao, o feminino é acraseado. Então, quando a questão disse que essa crase teria que sair, o primeiro parênteses deve ser julgado como falso. Então, olha aí. Então, está dizendo aí que a primeira ocorrência, se fosse substituída, o sinal seria dispensado. Não, não seria dispensado. Se a primeira é falsa, isso já exclui as letras B de bola e D de dado. Olha a segunda. Na segunda ocorrência, o uso do acento grave é facultativo, considerando que se trata de uma locução feminina. A segunda ocorrência está na terceira linha. No Brasil, o primeiro destino foi bater à porta da mesquita. Para você que já estudou crase, existe uma regra que diz que todas as vezes que você tiver uma locução
ou uma expressão adverbial feminina, ela sempre é craseada. À entrada da porta havia uma placa. Isso não é um lugar? Então esse à entrada é craseada. Ela gosta de fazer tudo às claras. Isso é um modo? Então isso tem que ser craseado. Ele sempre viveu à margem da sociedade. Isso é modo. Tem que ser craseado. Então, se a locução feminina deve ser craseada, o segundo parênteses está errado também. Olha o que ele diz aí. Lá está dizendo assim, que se na segunda ocorrência o uso do acento grave é facultativo, não, ele é obrigatório. Então, se o primeiro é falso e o segundo é falso, morreu, a resposta é a letra A. Aliás, gente, se eu não podia tirar o primeiro e nem o segundo, óbvio que a terceira tem que estar certa. O fato em comum com relação às duas é que tal ocorrência é obrigatória. Por isso eu não pude tirar o primeiro e por isso eu não posso tirar o segundo. Achou difícil? Pois é, crase tem que estudar. Crase é um conteúdo que cai em qualquer edital. Nós aqui no ivalonline.com.br estamos fazendo os módulos de língua portuguesa. Já está no ar o módulo de concordância. Em breve teremos o módulo de pontuação. E logo depois, ao módulo de pontuação, teremos o módulo de crase. Então você vá se organizando, você vai estudando e aguarde, vá nos seguindo, porque em breve nós teremos aí uma ajuda para você que vai fazer não só o TJ, mas qualquer concurso de língua portuguesa. Ok? Um grande abraço para vocês, bons estudos e contem conosco que a gente está aqui para ajudá-los na medida do possível. Um abraço.